No curso, Jesus nos pede claramente para que nós abandonemos a responsabilidade de sermos professores de nós mesmos, que nós abandonemos esse cargo de professor de nós mesmos. Por quê? Porque o ego, ele sempre vai ensinar: buscai e não achareis. Ele sempre vai ensinar para a gente tentar aprender e não conseguir. Para a gente que o milagre ele muda na mente, mas não precisa mudar na forma, né? O ego sempre vai trazer essas artimanhas. É só você se perdoar o tempo todo por tudo que você tá fazendo de errado e aí tá tudo bem. Gente, isso é insanidade, tá? Tudo que a gente fizer sob domínio do ego, sob influência do ego, sempre vai dar errado. Sempre vai dar problema. Nunca vai ser concretizado, porque o ego não é real. Ele é um sistema de pensamento ilusório. Ele não é real. Então, tudo que o ego te ensinar ou te disser para fazer, ou te convencer a fazer, vai dar problema. Vai dar problema cedo ou tarde. Milhões de pessoas estudam o curso. Por que essas milhões de pessoas não se iluminam? Por que não são todos iluminados? Por um simples motivo: buscai e não achareis, é o que o ego diz. Estuda o curso, mas não aprenda. Entende? Eu não tenho capacidade de operar milagres. Eu não tenho capacidade de fazer o que Cristo está dizendo para eu fazer. Só que é Ele que faz. É Ele que faz através de nós. É Cristo em nós, é a nossa parte divina que opera milagres. Não é o nosso ego que vai operar milagres. Acreditar nisso também seria insanidade, que a Ana vai operar milagres, que a Joana vai operar milagres. Não. É sempre Cristo através de ti. Jesus Cristo, às vezes sim, às vezes a própria presença de Jesus Cristo. Mas 100% das vezes é o Cristo em ti e é o Cristo no teu irmão que é manifestado, ou seja, é um intercâmbio santo entre os filhos santos de Deus, que é o próprio Deus. É de Deus que é dado o milagre e é Deus quem recebe o milagre. É Cristo quem dá o milagre e é Cristo quem recebe. Como nesse intercâmbio santo o milagre não ocorrerá? É impossível, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. O que nós temos é medo. Medo de tentar operar milagres, medo de servirmos ao Espírito Santo como instrumento divino, medo de vir aqui, que nem eu tô vindo nas redes sociais, falar que eu sou uma operadora de milagres e que você pode ser um operador de milagres, que toda mudança na mente é naturalmente uma mudança na forma. Por quê? Porque isso me compromete. Se eu digo que ao mudar a minha mente, eu mudo a forma, ao outro irmão aceitar a cura, ele recebe a cura? É responsabilidade, não é? É qualquer um que vem aqui e diz isso? Mas também não são todos que são enviados para dizer isso. Cada um de nós recebe durante o curso o trabalho que a gente vai ter que realizar sempre. E a gente vai ter sempre duas escolhas. Ou a gente aceita e faz aquilo que a gente veio para fazer, que a gente já combinou que vai fazer e já tá tudo certo para que a gente realize, já tá realizado inclusive, a gente só tá vendo a nossa vida de forma retrospectiva, não é o que Cristo nos ensina? Gente, isso é real. Nós já estamos dentro de Deus. Nós já estamos seguros dentro do Pai. A gente só não tem essa consciência. Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente faz muita besteira. A gente age no ego. E agindo no ego, a gente se prejudica e a gente não se sente capaz de operar milagres. Na verdade, a gente acha que alguém que diz que é possível eu operar milagres, todos operarem milagres, é um doido, é um insano.
E na verdade, insano sou eu. Eu que sigo o ego. Eu que vivo no ego. Eu que manifesto no ego. Porque o que eu estou manifestando é uma ilusão, não existe, em última instância. Tanto é que pode ser a qualquer momento dissolvido pela verdade, né? Pela consciência da realidade. O que leva um pouquinho de tempo é manifestar essa consciência. É por isso que ele me enviou, para que eu pudesse fazer um curso para os alunos do curso em Milagres, ou para todas as pessoas que querem chegar a Deus verdadeiramente, que querem manifestar a consciência divina em si. Tá dentro de mim, tá dentro de ti. O que eu ensino são ferramentas que ele me guiou para que você chegasse nesse objetivo, para que você não desistisse no meio do caminho. Ele pediu que eu gravasse o curso antes de eu me iluminar, durante o meu processo de iluminação, quando eu ainda nem tinha consciência direito do que eu estava fazendo nas primeiras 100 lições. Eu sabia no fundo o que eu tinha que fazer, mas eu não tinha consciência. É durante o processo, conforme a minha consciência vai expandindo, que ele consegue trazer para mim o meu trabalho, que eu consigo saber o que eu tenho que fazer, que eu consigo ser orientada. É durante o processo que eu permito, que eu cedo o meu ego, que eu vejo que ele não tem importância nenhuma, que ele é insano, e eu cedo para a verdade. Aí Cristo consegue me utilizar como ferramenta, e ele consegue te utilizar como ferramenta também. Mas para isso você precisa permitir. Para permitir, precisa limpar o ego, tá? Porque onde tiver uma manchinha de medo, o Espírito Santo não consegue estar. Ele não consegue se manifestar. Está, ele está. Mas ele está em você, no teu corpo átmico, ele está no teu espírito. Para ele trazer para a tua consciência terrena, para ele trazer para a tua consciência mais material, para a tua consciência, para o teu mental inferior, para as tuas emoções, para o teu sentir, para ele conseguir trazer isso para cá, você precisa não sentir medo, porque o medo impede a entrada do amor, impede o livre acesso ao amor. E Deus é amor. Então eu quero ter livre acesso aos pensamentos de Deus, eu quero entrar em fase com o todo, que nem diz o Hélio Couto. Eu quero entrar em fase com o todo. Eu quero entrar em fase com Deus, eu quero pensar, sentir e agir como Ele. Como Ele, não Ele, né? Porque a gente não é o Deus. O Deus é o Criador de tudo, é a mente que tudo criou. Mas nós somos seu filho. E por ser seu filho, nós estamos já em fase com Ele. Nós temos o direito e nós temos em nós os pensamentos, os sentimentos dele. Só que a gente não consegue manifestar. Por que a gente não consegue manifestar? Porque a gente sente medo. Então o ego usou o artifício do medo para nos impedirmos de destruí-lo. Porque ele sabe que quando eu tiver a consciência do meu real ser, o ego vai deixar de existir. É natural, porque o ego é um pensamento de que eu sou separado de Deus, de que eu sou sozinho. Se eu tenho consciência de que eu não sou, esse pensamento desaparece, obviamente. E o ego é só um pensamento. É isso que é o ego, é um pensamento, nada mais do que um pensamento. Um pensamento de que eu sou separado de Deus, do mundo, das coisas, que por eu ter um corpo, eu sou separado. E eu não sou. Então, quando eu tenho essa consciência, tanto é que isso que manifesta os milagres. Por que a gente consegue operar milagres em outras pessoas? Por quê? Porque eu sou essa outra pessoa que vem a mim pedir um milagre. E essa pessoa não foi enviada aleatoriamente, foi Cristo que enviou. Por que enviou a mim? Porque aquilo que eu vou trabalhar é exatamente o que ela precisa para resolver o problema dela naquele momento. O quanto do milagre ela vai receber vai depender do quanto ela aceitar. A cura ela é sempre dada, porque ela não é dada por mim. E ela é sempre recebida. Mas se eu que recebo a cura tenho medo, eu travo. E só quando eu me livrar desse medo, ela vai manifestar na matéria. É louco, né? É louco, mas é totalmente lógico. Louco é o ego.
né? A gente perceber, quando a gente percebe que a vida inteira a gente viveu uma insanidade, assusta no começo, sabe? Assusta. Mas depois vai se tornando muito claro, porque o teu professor, que é o Espírito Santo, que foi dado por Deus, que está dentro de ti, ele te mostra. E ele te mostra de forma muito gentil, indolor, de forma muito certa, de que você reconhece que é verdade, você sabe o que é verdade. É uma comunicação sem palavras, é uma comunicação de um saber interno, divino, inabalável. E todos nós vamos ouvir essa voz, cedo ou tarde. Que seja cedo, por isso que eu tô aqui, para apressar esse processo, né? Cristo diz que quem vive esse processo do curso adianta a sua iluminação, adianta o processo em 1000 anos, pelo menos. Então, Deus é infinito, nós somos infinito, mas existe um chamado para que a gente volte à casa do Pai. E é impossível a nossa alma não responder. O espírito já está lá na casa do Pai, né? A parte divina em nós já está lá. Mas a parte inferior, que é a alma, o que é a alma? É a junção entre o corpo mental inferior e o emocional, tá? Ela ainda não reconhece isso, né? Então ela precisa curar, ela precisa se livrar do medo, se libertar do pensamento de ego, para que ela manifeste o espírito, né? É estar no mundo e não ser do mundo. Eu sempre ouvi isso do professor L. Couto e parece algo assim muito surreal, muito longe, distante de nós, seres humanos, né? Só que quando ele me chamou para fazer isso, ele me chamou para fazer durante o meu processo de iluminação. E por fazer durante o processo, eu consigo saber e mapear tudo o que acontece com o nosso ego durante esse processo. Aí você vai ouvir de alguém que viveu a experiência, que vive a experiência. Porque quando a gente ouve de um iluminado, ele diz que tem que entrar em fase com o todo, tem que não sentir medo, tem que liberar para o todo, deixar ele agir livremente, não é isso que eles nos falam? Deixa o todo passar, deixa a onda do todo passar, libera o ego, te livra do ego. E como é que faz isso? Né? Como é que faz isso? Tem um processo para fazer. Poderia ser em um instante, poderia. Eu não fui em um instante. Eu sei que a iluminação ela vai se dar em um instante, mas depois de todo esse caminho de libertação do medo, de entendimento de que eu não sou o meu pensamento de ego, que ego é só um pensamento, é uma forma de ver o mundo. O ego é uma forma de ver o mundo, como várias outras formas, só que é uma forma compartilhada por todos, por quase todos, que os iluminados não compartilham. E antes de chegar na iluminação, quando a gente já chega na portinha, que é o meu caso, que a gente já tá assim, ó, a um passo da iluminação, que é quando a gente tem a coragem de operar milagres, que é quando a gente vê a face de Cristo refletida no espelho, que é quando a gente vê a face de Cristo em toda a criação, em todos os nossos irmãos. Essa parte, quando chega nessa consciência, você já está a um passo da iluminação. Aí é só chegar um instante em que você libere e Deus se estende para te chamar, tá? O processo, ele é simples, Deus é simples, é só amor. O que demora no processo e o que é complicado é dissolver o pensamento de ego. Isso é que é mais complicado, porque ele tem muitas artimanhas, tá? Até quando eu não dou valor então mais ao corpo e à matéria, tudo bem, mas aí então eu me sinto espiritualizado. Eu sou um ser à parte, porque eu sei dizer Deus é, e eu não vivo isso. Eu entendi isso no mental, posso ter sentido no meu emocional, mas eu não fiz a transição para os corpos superiores, eu não fiz a transição para o espírito. Então eu entendo racionalmente,
Eu vivo as emoções do processo, mas eu fico lá, sempre errando, sempre cometendo os mesmos erros, sempre errando, sempre cometendo os mesmos erros. Aí eu acho que eu não sou capaz de chegar no espírito. Mas é um passinho só. É um passinho só. Quando eu cheguei ali na minha maior dor, quando eu cheguei ali no meu maior medo, é que eu tô pronto para dar o próximo passo. É quando eu cheguei ali onde todos desistem, ali onde dói, ali onde você acha que é pequeno, que é fraco, que tá sozinho, é nesse momento ali que você tem a chance de escolher novamente. E dessa vez, ao invés de escolher com o ego, escolher com Cristo. É naquele momentinho, é naquele instante que ele pode ser santo ou não. E todos os dias nós temos milhões de chances de viver esse instante santo. Milhões de chances. Por isso que o mundo precisa ser perdoado por nós. Ele precisa ser abençoado. É complicado, né? Não existe, mas precisa ser perdoado. Porque fui eu que criei e eu sou os meus irmãos. Então eu preciso abençoar o mundo, perdoar o mundo. Para ele passar a manifestar a vontade de Deus também aqui. Para que as testemunhas que venham a mim sejam as testemunhas da minha sanidade, né? Do amor de Deus incondicional, da paz de Deus. A paz de Deus é nossa. E se a gente não está vivendo a paz, é porque nós não estamos conscientes dela. Nós não estamos aceitando a paz. É simplesmente isso. Eu não estou aceitando a paz. Então eu vivo o inferno. Eu preciso aceitar a paz para viver a paz. É uma escolha. O céu é uma escolha. E ao mesmo tempo não é uma escolha. Porque todos vão estar retornando para Deus e na verdade já estão dentro de Deus. Então é uma escolha e ao mesmo tempo não é uma escolha porque já foi feita. Você pode não entender isso com o seu ego, mas eu sei que o seu espírito entendeu o que eu acabei de falar. Ele reconhece as palavras de Deus, ele reconhece. Porque são dadas por ele ao filho dele. Então ele reconhece. No começo tinha muita dificuldade, eu queria entender tudo com mental inferior. Eu queria entender tudo com os meus corpos inferiores. Quando eu entendi que tem coisas que é o espírito que sabe, e eu deixei para ele entender, eu sabia que dentro de mim aquilo era a verdade. Mas como eu não estava manifestando, eu dizia, Cristo, então me mostra como eu faço para manifestar isso. Eu sei que é assim, eu sei, dentro de mim sabe. Não é nem um sentimento, é um saber. Porque o sentimento passa pela crença. Não era nem um sentimento, é um saber. Você vai saber o que é verdade dentro de você. Quando você realmente quiser saber, você recebe. Você recebe a chave que abre todas as portas. Você recebe toda a informação que você precisa. Você recebe todo o conhecimento que você precisa. Toda a força, todo o poder, toda a paciência, toda a paz que você precisar. O que você precisar da matéria, você recebe também. Tudo manifesta no momento em que você sabe. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Você reconhece as palavras dele. Você reconhece. O seu ser reconhece. Tá bom? Um beijo de luz e até mais.